E como é que eu posso saber que eu não estou seguindo doutrina de demônio e apostatando da fé? Eu preciso analisar a palavra. Não é a religião que eu estou, a igreja que eu estou, o pastor que me ensina. É a palavra que vai me dizer se eu estou em Deus, na direção dele ou não. Entendeu como é? Então seja prudente. Por quê? Escute uma coisa, meu irmão, em Cristo Jesus. Você foi chamado para seguir e estar firmado, alicerçado com a tua fé, com a tua esperança, com a tua confiança, devoto, praticante e submisso. Não foi a religião, nem a igreja, nem a pastor, nem a líder religioso algum. Nós somos chamados para ser praticante, fiel, guardando, seguindo, sem questionar e vivendo, confiando, esperando, acreditando na palavra de Cristo, a palavra de Deus. Esta é a nossa regra de fé que devemos viver praticando, é a palavra de Cristo. Para que sejamos bem-aventurados e estejamos alicerçados na rocha. Aonde é a rocha que tu estás alicerçado? Qual é o local que tu estás fazendo da tua fé? Aonde estás alicerçando a tua fé? Qual é a rocha? Qual é o local? Pare e pense, seja prudente. Então, eu sou muito prudente hoje. É aqui, ó. Pode vir quem for com anel do dedo, com diploma de doutor, de bacharel, com conhecimento do grego, aramaico, hebraico, seja qual for o homem, o líder, o religioso, a igreja, o ministério, a instituição. Para mim, nada disso vai me impressionar. O que me impressiona hoje é aquele que vem com a doutrina de Cristo. Pode ser o mais simples, pode ser o mais analfabeto. Se ele vier me trazendo conhecimento de Cristo, aí eu vou dar ouvido, meu irmão, porque a doutrina de Cristo é essa que eu tenho que seguir. Não é a doutrina do pastor, da igreja, não é a doutrina de Armínio, de Calvínio, não é a doutrina de fulano, ciclano ou beltrano, é a doutrina de Cristo. Ah, mas a doutrina da minha igreja é assim. Siga você a doutrina da sua igreja. Você vai se perder e vai se decepcionar, porque nós cristãos fomos chamados para seguir a Cristo, a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo. O que a tua igreja te ensina, essa prática, essa regra, essa devoção que tu vive na tua igreja, esse culto, essa reunião, esses movimentos, esse exercício de fé, esses rituais, esses cerimoniais que tu vive, Jesus ensinou isso? É cristão, é da doutrina de Cristo isso? Esse teu pacto, esse teu voto, essa tua campanha, essa tua marcha, esse teu culto de poder, culto de unção, culto de milagre, culto de bênção, culto de vitória, isso está na doutrina de Cristo? Ei, é sério. Jesus ensinou isso? Isso é a doutrina de Cristo? Se tu quer ser prudente, meu irmão, não segue isso não, irmão. Sai desse meio, dessas práticas, desse movimento de fé em nome de Deus, porque usam o nome de Deus, mas de Deus não tem nada. Quem é de Deus está guardado na palavra de Deus, na doutrina de Cristo. Quem não tem a doutrina de Cristo não tem a Deus. Aprenda com a palavra, não é eu que estou dizendo aqui não. É a palavra que diz o apóstolo João: se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não recebais. Quem prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Esses cultos aí de poder, de movimento que não está na doutrina de Cristo, você pode viver o engano pensando que está se enchendo de Deus, cheio do poder de Deus, só que não. Você vai se decepcionar na hora da verdade. Sabe qual é a hora da verdade? É quando chegar a morte, quando findar o labor desta vida, que a morte ao nosso lado chegar. Muitos vão ter o desprezo e a vergonha eterna, porque passaram a vida inteira andando no caminho anátema, pensando que iam para o céu, mas foram advertidos, foram instruídos, foram convidados a olhar para a verdade, a crer na verdade, a andar na verdade, a se converter na verdade, mas não aceitaram. Se não tiver na doutrina de Cristo, todo o ritual, toda a congregação, toda a igreja, toda a multidão que se reúne para viver esse culto de louvor a Deus, é vã, é vã. É uma adoração vã, inútil. Deus não está nesse meio. Ele está reprovando esse ajuntamento, essa congregação, essa solenidade, esses cultos de adoração. Estão adorando a Deus em vão, porque não estão submissos à palavra de Cristo. Deu para entender como é prudente? Temos que ser prudentes, irmãos.
Você entende a importância de ser prudente, analisar a palavra de Cristo? A igreja de Cristo não foi deixada para ser guiada por igreja, por religião, por homens. A igreja de Cristo, ela tem que ser guiada pela doutrina de Cristo, o Senhor da igreja, o soberano da igreja, aquele a quem a igreja tem que submeter sem questionar, aquele a quem a igreja tem que honrar, servindo, guardando e praticando a sua palavra. A igreja de Cristo não foi chamada para viver dentro de regra, de ministério, de homens, de nenhuma entidade, nenhuma filosofia religiosa. A igreja de Cristo, se você é membro dessa igreja, você precisa ser prudente e passar a andar pela palavra de Deus. Não adianta você viver guardando teus rituais de culto, teus dias de culto, teus cerimoniais de culto. Não adianta você se vestir assim ou assado. Não adianta você deixar de comer isso e aquilo. Não adianta guardar sábado. Não adianta dar dízimo. Não adianta ir para campanha de jejum, de oração. Não adianta subir monte. Não adianta ir para marcha. Não adianta ir para pacto, para voto. Não adianta viver nenhum ritual místico desse que hoje o povo se reúne nas igrejas para viver. Não adianta tanta festa bonita, tanta homenagem, tanto culto de poder, tanto culto de unção. Tudo isso é vã. Tudo isso é vazio. Quem está vivendo isso está se perdendo cada dia mais, porque não estão na doutrina de Cristo. O mais importante é você fazer aquilo que a Bíblia nos manda. Cuida de ti e da doutrina. Porque fazendo isto, cuidando de você e da doutrina, aí você pode estar andando verdadeiramente no caminho da salvação, não se perdendo e levando os que te ouvem a encontrar esse caminho também. Deu para entender, meu irmão, como é importante? A vida do cristão não é uma vida religiosa dentro de igreja, submisso às práticas, às normas, os credos, os dogmas e as obrigações. A prática do cristão é viver na palavra de Cristo, guardando e buscando praticar e seguir o exemplo de Cristo, aprendendo de Cristo para viver os frutos do Espírito Santo, não as ordenanças e as regras de igreja. Deu para entender como é importante isso? Eu bato muito nessa tecla porque o povo precisa ser advertido sobre isso. O povo tem que se despertar deste laço que estão laçados dentro dos ministérios, dentro das igrejas, dentro dos currais dos homens. Vocês têm que despertar para sair dos currais dos homens em que estão presos, sendo negócio de homens. Deu para entender? É isso que eu prego. A luz para iluminar a mente de quem está obscurecido do entendimento. Esse é o meu objetivo. É propagar a verdade. E isso não vai agradar, vai? Será que eu dentro de uma igreja vou agradar o presidente dessa igreja? O presidente desse ministério? O pastor soberano desse ministério? Será que eu vou agradar ele? Ele vai querer que eu pregue isso lá para o povo ouvir? Não. Ele vai querer que eu me enquadre dentro da norma do ministério. E aí é onde está o problema. Deixa eu te dar um exemplo aqui para você entender o que eu estou falando. 3 jornalistas, Cardinô, Lacombe e Alexandre Garcia. Esses 3 jornalistas, eles foram expulsos das emissoras porque eles não se submeteram à emissora. Eles tinham que submeter à emissora pregando e se moldando e se submetendo à regra da emissora. Mesmo que não viessem falar a verdade. Eles eram privados de falar a verdade, porque eles tinham que falar e pregar e informar o povo aquilo que estava no roteiro da emissora, a linha de pensamento, a regra da emissora. Como eles não se submeteram, foram expulsos, demitidos. Cardinô demitido do SBT, Lacombe da Record e Alexandre Garcia da Globo. Sabe por quê? Porque eles pregaram a verdade que o povo precisava de ouvir e não pregaram aquilo que a emissora queria que o povo ouvisse, a informação que o povo precisava ouvir, mas a emissora não transmitia. Por quê? A emissora tem que defender os seus interesses, tem que pregar aquilo que é conveniente a ela. Ela não está compromissada com a verdade.
Mesmo assim, é muitos ministérios, muitas igrejas. O verdadeiro pregador da palavra de Deus não vai ter púlpito, não vai ter convite, não vai ter liberdade para pregar dentro de muitas igrejas, de muito ministério. Porque ele tem que pregar de acordo com o ministério. Ele tem que pregar de acordo com o que o dono da igreja determina, com o roteiro da igreja, com a linha de pensamento da igreja, com a norma da igreja. Ele não pode pregar a verdade livremente como tem que ser pregada. Ele não pode pregar o que o povo precisa ouvir da palavra de Deus. Ele tem que pregar o que o ministério determina. A nossa regra de fé aqui é essa. A igreja tem que andar nesse eixo, nesse critério. A igreja dele, desse ministério. Mas a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo tem que andar na régua da palavra. Tem que andar no eixo da palavra. Tem que andar nos princípios. O parâmetro para a igreja é o que está regendo a palavra e não o que rege os homens donos de ministério de igreja. Deu para entender? Por isso que esses 3 jornalistas foram expulsos. Foram demitidos. Porque eles não cumpriram a regra das emissoras. Que era não pregar a verdade ao povo. Tinha que pregar aquilo que estava dentro, não é, do informe da emissora, dentro do script da emissora. Assim também é hoje muitos pregadores covardes, fingidos, hipócritas, muitos pregadores interesseiros que buscam fazer negócio da palavra de Deus, oportunista. Não estão compromissados com a verdade. Eles estão compromissados com aquilo que é conivente a eles, favorável, satisfatório a ele, lucrativo para ele. Eles pregam de acordo com o que vai lhe proporcionar bem. Eles não estão compromissados com a verdade, mesmo que isso venha nos constranger e nos trazer dano, perda e recuo de muitos contra a nossa pessoa. Eles estão submissos. Não, o ministério aqui prega assim. Ah, eu vou. O importante é que o ministério está me dando uma oferta. O importante é que eu estou tendo púlpito para pregar. Eu vou pregar dentro da linha do ministério. Não, eu tenho um compromisso com a palavra de Cristo. Qualquer ministério que queira que eu me convide para pregar lá, eu vou pregar a doutrina de Cristo, a verdade que está na doutrina de Cristo. Eu não tenho compromisso com o ministério. O meu compromisso primeiro, minha importância, a minha vida primeiro para obedecer e servir é a Deus, agradar a Deus e não os homens. Eu não estou aqui para cumprir o script do ministério, pregar o roteiro do ministério, pregar a linha de pensamento de ministério, pregar determinação de regra de fé de ministério. O estatuto da fé do ministério rege o quê? Eu prego o estatuto de fé de Jesus Cristo, a palavra de Deus, a doutrina de Cristo. O que Cristo determinou, ensinou, pregou. Eu sou pregador do Evangelho de Cristo. Eu não sou pregador de igreja, eu não sou pregador de agradar a multidão. Eu sou pregador para agradar a Deus. E é por isso que eu não me enquadro dentro de muitas igrejas. E é por isso que muitos líderes não me aceitam e nunca vão aceitar. Porque eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Seja qual for o ministério, se não estiver dentro da palavra, ele vai ser reprovado com a pregação que eu vou levar. Porque eu vou levar a pregação da verdade, que vai reprovar todo aquele que está vivendo um ministério maldito, um anátema, ensinando o povo doutrina de demônio, um evangelho anátema, mentira em nome de Deus. Vai ser reprovado. E eu tenho sido muito denigrido, muito perseguido, muito mal interpretado. Porque a pregação que eu prego vai de encontro com o que vive o povo hoje dentro de muitas igrejas, com o que prega hoje muitos pastores dentro de ministério, porque estão pregando anátema, estão pregando banal, estão pregando doutrina de demônios, levando o povo a tropeçar. E eu tenho um compromisso com a verdade. Eu fui questionado uma semana dessa aí por um irmão que me questionou porque eu preguei isso. Não, mas irmão, entenda, se você não crê, mas a igreja, cada um tem uma norma, cada um tem um jeito de crer. Temos que respeitar, sim. Respeitar é uma coisa, aceitar, compactuar, ser conivente é outra. Eu não compactuo com as obras infrutuosas das trevas. Antes, eu aborreço o mundo porque eu tenho a verdade. Eu levo luz a quem está nas trevas. Eu levo a verdade a quem está na mentira. Eu levo o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, para salvar todo pecador. Aonde aqueles que estão aí sendo enganados no Evangelho anátema, maldita, caminhando para a condenação dentro de mentira, de movimento e de coisas que não condiz com o Evangelho de Cristo. Fui questionado por isso,
pela minha forma de pregar, energética, clara, objetiva e verdadeira. Não eu que sou a verdade, mas prego a verdade. Prego a verdade. Eu já abri mão de privilégios dentro de ministério, porque eu tenho um compromisso com a verdade. Ainda que eu venha sofrer danos de ter perda, eu tenho um compromisso com a verdade, porque o que está em jogo, meu galardão, minha recompensa, não é um púlpito de igreja, não é uma oferta de pastor, não é o agrado dos irmãos. O meu galardão, a minha recompensa vem do Senhor, que é a minha salvação, a certeza de estar com Ele para desfrutar da riqueza eterna, das bênçãos eternas, da vida eterna com Deus, quando deste mundo partir. E eu só posso garantir isso com a minha fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, tendo pouca força, guardando a palavra dele e não negando o nome dele, o senhorio, submisso a Cristo e não a homem nem a igreja. Então aprenda isso aí nesta tarde. Fica para você essa orientação. Hoje, 18 de março de 2022, evangelista Wellington Ramos, nessa sexta-feira, levando para você a informação da verdade que liberta, amém? E logo mais à noite, 7 às 9, estarei com uma programação na minha comunidade do Bode aqui em Recife, a voz da palavra de Deus. Meu compromisso é levar a palavra de Deus. Não é a voz da Assembleia, da Batista, não é a voz do pastor, do evangelista, não é a voz da palavra de Deus. Quando eu digo a voz da palavra de Deus, é porque é a palavra que você vai ouvir. É a palavra que você vai ser instruído. É com a palavra que você vai ser ensinado. Apenas minha boca transmite ela, como ela é, tá bom? Evangelista Wellington Ramos é aqui. Aqui é alimento sólido, verdadeiro, para fortalecer e dar crescimento a todo cristão que precisa do alimento do céu, a doutrina de Cristo, para que sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para uma vida com Deus verdadeiramente. Vamos junto, evangelista Wellington Ramos, compromisso com a palavra de Deus.